Bom, pessoal, aí para finalizar, a gente vai definir o conceito de classe lateral, desculpa. Só que para isso a gente vai primeiro definir uma relação de equivalência num dado grupo G. Então, como é que a gente vai fazer isso? Da seguinte maneira, eu vou tomar G um grupo e H um subgrupo de G. Então, para dois elementos quaisquer x e y de G, a gente vai dizer que x é congruente a y módulo H, se somente se x y menos 1 pertence a H, certo? Isso aqui vai definir uma relação de equivalência, certo? Então, quer dizer, a relação de equivalência que a gente vai definir é essa daqui. Quando a gente escrever que x é congruente a y módulo H, isso é equivalente a dizer que x vezes y menos 1 pertence a H, certo? Então, isso define uma relação de equivalência em G. Bom, para provar que é uma relação de equivalência, a gente tem que provar três coisas, né? Que ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Então, a gente tem que mostrar que para todo x em G, x se relaciona com x, né? Então, que é a primeira coisa. Então, eu tenho que dizer que x se relaciona com x, nesse caso dizer que x é congruente a x módulo H, o que é verdade, porque nesse caso, se a gente pegar o x vezes x a menos 1, que para isso ocorrer, a gente tem que ter que isso aqui pertence a H. Só que x vezes x a menos 1 é E. Como H é subgrupo, E pertence a H, então, ok. Agora, x congruente a y módulo H implica que o y é congruente a x módulo H. Por quê? Porque, como isso aqui é verdade, né, x y a menos 1 pertence a H, então é só a gente observar que yx a menos 1, para ele pertencer a H, isso aqui ser verdade, é só observar que esse camarada é justamente o inverso desse aqui, ó. Então, como H é subgrupo, se esse camarada pertence a ele, o inverso dele também pertence. Então, a simetria está provada. E a transitividade, se eu tenho que x é congruente a y módulo H e y é congruente a z módulo H, então eu quero mostrar que, eu estou dizendo aqui, na verdade, que implica que o x é congruente a z módulo H. Então, de fato, é só a gente observar ó, que se isso aqui é verdade, né, eu estou supondo que isso e isso é verdade, então quer dizer que x y menos 1 pertence a H e y z menos 1 pertence a H. Então, para isso aqui ser verdade, a gente tem que mostrar que x e menos 1 pertence a H. Mas se a gente observar, x e a menos 1, eu posso escrever como sendo justamente y, porque eu tenho que também usar o fato de que esses dois camaradas pertencem. Mas observe que isso aqui é justamente ó, x y a menos 1 vezes y z a menos 1. É só a gente associar nesse produto o y com y a menos 1, que vai dar identidade, e aí vai dar justamente isso. Eu escrevi assim, obviamente, porque aí eu tenho que esse camarada é a operação desses dois elementos que são elementos de H. Portanto, o resultado disso é um elemento de H, certo? Então, a nossa relação... Então, no nosso estudo, sempre que a gente falar em relação de equivalência, sempre que a gente usar isso aqui, né? X congruente a y módulo H, a gente vai estar se referindo a isso aqui, certo? A menos que seja uma coisa bem mais específica. Mas a gente vai usar, em geral, essa relação de equivalência aqui, tá bom? Bom, aí, uma vez tendo feito isso... A gente agora vai observar o seguinte, ó. A gente vai considerar, como ali a gente tem uma relação de equivalência, a gente tem que as classes de equivalência decorrentes dessa relação. Então, no caso, quem é a classe de equivalência de um elemento x barra, onde o x pertence a G? Vai ser formado por todos os y que estão em G, tal que o y se relaciona com x, ou seja, o y é congruente a x módulo H. Isso quer dizer que se o y pertence a x barra, a gente tem isso aqui, não é? Mas dizer isso pela definição da nossa relação quer dizer que yx menos 1 pertence a H, ou ainda, né, isso aqui é um elemento de H, então quer dizer que yx menos 1 é um certo H para esse H um elemento do subgrupo H. Ou o y, né, que é o elemento que a gente quer encontrar em termos desse x que é fixado, porque lembrem que essa classe de equivalência ela é um conjunto de elementos que se relacionam com esse x, onde esse x a gente vai fixando e vai fazendo essa observação para todos os elementos de G, quais os que se relacionam com ele. Então, nesse caso, eu tenho que o y, eu posso escrever como sendo esse h vezes x, né, operado com x, onde o h é um elemento de h, ou seja, cada y desse que está numa classe de equivalência, ele é um certo elemento do subgrupo H vezes o x que eu estou calculando a classe dele, certo? Então, se a gente tomar o conjunto que tem como elemento esses camaradas aqui, ó. Ou seja, eu vou tomar o conjunto que para cada x eu vou chamar o conjunto H maiúsculo x, que vai ser formado pelos elementos do tipo
H operado com X para todo H em H. Esse X ele é fixo, pessoal. A gente fixa, aí acha esse conjunto. Depois faz isso para cada um deles, certo? Então, o que a gente provou agora há pouco é que esses elementos aqui são justamente os Y que pertencem à classe do X. Então, com isso a gente tem que o X barra, para cada X, o X barra é esse HX, tá? E aí a gente chama HX de classe lateral à direita de H em G. Esse à direita é porque o elemento que a gente está tomando aqui, né, para formar os elementos dessa forma, o elemento de G, ele está à direita nessa operação, tá? E aí o conjunto de todas essas classes de equivalência, ou consequentemente todas essas classes laterais, a gente vai chamar de G quocientado com H. Depois a gente vai ver que é possível colocar nesse conjunto uma estrutura de grupo, só que esse subgrupo H que a gente toma, ele não vai poder ser qualquer um, ele vai ter que ter uma característica mais especial. Beleza? Pronto, então era isso que eu tinha para falar para vocês nessa nossa aula, tá? Aí na próxima aula a gente vai continuar a falar sobre essa parte de classe lateral.